Na entrevista de hoje, vamos falar sobre um tema que está ganhando cada vez mais espaço no agro: o papel estratégico do solo na economia do carbono. E o nosso convidado é Tiago Camargo, diretor do IBRA Mega Lab, o maior laboratório de análise de solo do Brasil, que já realizou 375 mil mensurações de carbono nos últimos 5 anos. Tiago, seja bem-vindo. O Tiago Camargo está à frente do IBRA Mega Lab, o laboratório referência em análise do solo e carbono no Brasil. O IBRA é peça-chave em projetos como Procarbono, Renove, SPD Agro, nos principais projetos de carbono que estão sendo desenvolvidos no Brasil. Tiago, o IBRA Mega Lab está à frente dos principais projetos de crédito de carbono e agricultura regenerativa no Brasil. Explica para a gente qual a importância dessas análises de carbono para viabilizar essa nova economia verde no campo. Bom, Aline, primeiramente, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui falando um pouquinho sobre esse tema que eu gosto bastante, né? Mas então, começando, né? Eu acho que o solo, ele é o grande protagonista dessa nova economia de carbono que está surgindo, né? Ele é a base da produção agrícola e também ele naturalmente já é um dos maiores reservatórios de carbono do planeta. Então é importante, né, que as análises de carbono elas sejam feitas com padrões rastreáveis, alinhados a padrões internacionais que vão conferir toda uma integridade a esse mercado de crédito de carbono, né? Ao mesmo tempo, essas análises de carbono vão gerar dados também sobre o uso do solo e o impacto, né, das atividades agrícolas no meio ambiente. E isso dá muito transparência, né, para toda a cadeia de alimentos e viabiliza também acesso a mercados cada vez mais exigentes, né? Então você vê as novas regulamentações da União Europeia, então acho que tudo isso vem a contribuir. E só com essa solidez, né, de rastreabilidade, de robustez no método, que a gente vai conseguir transformar essas práticas regenerativas em oportunidades reais de mercado para o produtor, gerando benefícios ali para toda a cadeia e principalmente para o meio ambiente. Certo. Tiago, o laboratório de vocês, ele alia métodos clássicos à tecnologia de ponta, como o SPEC solo e o mapeamento digital do solo por satélite. Eu queria que tu nos explicasse como que essas inovações elas têm melhorado a rastreabilidade e também a precisão das análises de carbono no solo. Bom, no IBRA a gente utiliza desde métodos clássicos, né, de combustão seca, que hoje é a referência mundial para análise de carbono, e todos esses novos métodos, essas inovações, sejam elas espectrais, via satélites, elas derivam desse método primário, né, que é o método de calibração de combustão seca, né. Então, hoje, a gente tem como esses métodos tecnologias emergentes, né, que é o termo, né? A gente tem o Spec Solo, que ele foi desenvolvido numa parceria desde 2016 com a Embrapa Solos, e é uma tecnologia que utiliza sensores de infravermelho para analisar o carbono, além de outros atributos como argila, matéria orgânica, nitrogênio, que são parâmetros também essenciais para a caracterização do solo em projetos de carbono. Além disso, a gente integra outras análises, né, como frações lábeis do carbono, a BioAs, né, que é uma tecnologia também da Embrapa, que permite também analisar a qualidade e as características do carbono no solo. Um outro ponto, Aline, é que no mês passado, né, o Verra, que o Verra é o principal padrão do mercado voluntário de carbono, ele publicou uma nova metodologia, um novo módulo para uso de mapeamento digital do solo, que é a VT0014, né? Então, com essa nova abordagem de monitoramento via satélite, isso vai promover, vai permitir uma redução muito grande, até 90% ou mais, né, de menos pontos de coleta, né, menos amostras coletadas a campo para você ter um monitoramento desses projetos. Então, esse tema, né, é muito importante para nós e a gente vem acompanhando, né, o uso dessas novas tecnologias desde o primeiro consultation note, né, do mapeamento digital em 2023 até o mês passado, né, que finalmente foi publicado essa metodologia. Então a gente se preparou bastante, né? Então, desde um banco de dados robusto, a gente aplica muitas técnicas de inteligência artificial, por exemplo, redes neurais generativas, que ela preenche lacunas de dados, né, para fazer essas interpolações, as redes neurais gráficas também, para aumentar a resolução espacial dessas análises. Então, hoje o IBRA ele tem já um modelo muito robusto e calibrado para análise de carbono via satélite para todo o Brasil. Então, por fim, né, eu acho que
a combinação dessas tecnologias garante, além da escala, né, muita precisão, rastreabilidade e comparabilidade, né, que é tão importante, né, uma mensuração que eu faço aqui, eu faço em outra região do mundo, né, a gente precisa ter bases para poder comparar, que é isso que vai conferir a integridade dos projetos de carbono. Certo? E eu percebo que é um ponto bem importante para vocês, essa precisão e essa comparação que vocês fazem, né, Thiago? Sem dúvida, né? É importante que a gente siga esses padrões internacionais e principalmente com relação à questão de rastreabilidade, né? Você precisa ter, né, toda essa rastreabilidade do processo. E o que a gente observa, Aline, até você vê desenvolvedores de projetos de carbono, até produtores, né, vêm nos procurar com uma dúvida básica ali, né? Poxa, como que eu faço a minha coleta de solo? Quantos pontos de coleta eu tenho que colocar no campo? Aonde eu devo coletar, né? Então, o IBRA está trazendo também uma inovação muito grande na questão de um algoritmo para ajudar a identificar quais são o número de pontos necessários de coleta e aonde você deve coletar esses pontos para atender as metodologias, por exemplo, que eu comentei na DVM 0042, e também os documentos relacionados. Então, tem o documento do Banco Mundial, o Sourcebook, do MRV, que ele traz ali requisitos técnicos, né, para definir o número de pontos, local de amostragem, mas para facilitar tudo isso, a gente acabou desenvolvendo um algoritmo que ajuda, né, a direcionar esse número de pontos e o melhor dimensionamento para ter também a melhor representatividade da distribuição espacial desse carbono no solo. Mas não para por aí, né? Então, uma vez você planeja os pontos, aí a campo nós temos um aplicativo para fazer a coleta georreferenciada, então toda a embalagem de solo ela tem um QR Code, onde você vai escanear essa embalagem para gravar a coordenada, né, do ponto através do aplicativo, tudo isso sendo acompanhado por um dashboard em tempo real, né? Então, muitas vezes tem projetos com várias frentes de coletas de carbono, então é importante o gestor do projeto ele ter também essa visibilidade do progresso das análises, do desenvolvimento desse trabalho. Então, uma vez coletada, toda a logística a gente consegue gerenciar através do sistema, e um ponto importante também, né? Esses padrões, eles exigem que do tempo que você terminou a campanha de coleta até chegar a amostra no laboratório, você tem um período de 5 dias ali para começar a processar essa amostra. Senão a amostra começa a perder características ali, o mesmo carbono dela, ela vai mudando esse comportamento. Então o IBRA faz toda essa rastreabilidade, um ponto também que ajuda, né, nesse tempo, né, de entre coleta e recebimento, é que o IBRA, a gente tem uma rede de franquias, de laboratórios espalhados no Brasil, aonde, dependendo de onde for a coleta, a gente consegue direcionar para o laboratório mais próximo para atender esses prazos. E uma vez dentro do laboratório, a gente tem um sistema proprietário de gestão, né, das rotinas analíticas, com padrões internos, reanálises, para garantir toda essa rastreabilidade, para no final a gente entregar, né, seja para o produtor, seja para um desenvolvedor de projeto de carbono, um dado robusto, rastreável e auditável, pronto para usar nesses projetos. Certo. Tiago, assim, pensando em todos esses processos na emissão dos resultados, eu queria que tu me falasse um pouco também sobre os aprendizados desses programas de carbono que o IBRA colabora. Como eles estão contribuindo para transformar a forma de produzir no Brasil? Bom, Aline, eu acho que um grande aprendizado, um dos aprendizados que a gente teve é que da importância, né, da qualidade dos dados, né, e da credibilidade, e são esses dados, né, seguindo padrões internacionais, seguindo tudo, é o que vai dar credibilidade para os programas de carbono. E um outro ponto que a gente tem muita atenção é justamente investir em inovação, investir em novas tecnologias para reduzir o custo do monitoramento, porque é apenas dessa forma que a gente vai conseguir dar a escala, né, necessária para esse tipo de projeto. E sem dúvida nenhuma, eu acho que o monitoramento do carbono no solo é o maior desafio operacional de qualquer projeto de carbono, considerando o Brasil um país continental, com todas as dificuldades logísticas que a gente tem, os times ali, né, da produção agrícola, cada vez as janelas mais curtas para você estar acessando o campo, para estar fazendo esse
tipo de coleta. Então, essas inovações, toda essa rastreabilidade é o que vai dar credibilidade para esses projetos. Agora, quando a gente fala ali de impacto, né, desses projetos na forma de como o produtor vai produzir, eu acho que eu percebo que existem projetos, de forma geral, né, os projetos de carbono que a gente tem acompanhado, todos eles, né, se não a grande maioria, demanda ali um acompanhamento técnico. E acho que esse é um ponto muito importante, né, essa assistência técnica que esses desenvolvedores estão prestando para o produtor. E além disso, né, eu acho que todo esse monitoramento do carbono exige você manipular muitos dados, né, uma grande diversidade de dados, seja dados de clima, dados de solo, quais foram as práticas que o produtor adotou, né, no seu manejo, toda a parte de operações agrícolas, maquinário. Então, eu vejo que isso também, esses projetos, vão impulsionar o uso de plataformas digitais, porque sem essas plataformas digitais fica muito complexo toda essa gestão, né? Então, esse eu acho que é um ponto que está mudando também, vai ajudar a mudar o produtor a forma como ele tem adotado os manejos. Então, essa dinâmica, né, acelerada da adoção da agricultura regenerativa e digital, tendo o solo ali como um pilar das decisões agronômicas, eu acho que vai fortalecer cada vez mais o papel do Brasil como liderança, né, na produção eficiente e sustentável. E também, Aline, eu acredito que o principal ganho do produtor ainda vai estar na sua produtividade, na maior resiliência climática da sua lavoura, e eu vejo que o carbono ele vai funcionar ali quase que, além de eventualmente uma receita que o produtor vai ter desse carbono, mais do que isso, né? Eu acho que ele vai ser um selo ali para o produtor para que vai abrir portas para novos mercados, vai destravar incentivos de crédito, seguro agrícola, com benefícios, como a gente vem até observando iniciativas de governo, ou mesmo de empresas, de bancos, né, para produtores que adotam essas práticas mais regenerativas. Mas, em resumo, eu acho que esses programas de carbono transformam a forma como o produtor produz ao colocar os dados, né, e principalmente o solo, no centro da tomada de decisão. Certo. E agora, por fim da nossa entrevista e focando bem no produtor rural, uh, aquele produtor rural que busca aderir a práticas regenerativas e entrar nesse mercado de carbono, o que é preciso considerar em termos de análise do solo, Thiago? Lembrando assim que no Brasil, né, não só no Brasil, é claro, a gente vive uma instabilidade climática. No Rio Grande do Sul, ano passado, houve uma enchente, em outros estados temos secas. O que que o produtor deve considerar nesse momento? Aline, falando de projetos de carbono, né, que já estão em desenvolvimento, estão desenvolvendo, normalmente esses projetos de carbono já existe um plano bem definido, né, de monitoramento do carbono no solo, quais análises precisam ser feitas. Então, o produtor, quando se vincula nesses projetos de carbono, ele tem que seguir esse plano de monitoramento desenvolvido por esses programas. Mas vamos falar um outro cenário, né? Fora desses programas de carbono, o produtor ele precisa, é importante, né? Ele contar com análise para saber se o seu manejo regenerativo está sendo eficiente, né? Então, o produtor brasileiro ele já se destaca, né? Pela adoção de plantio direto, rotação de culturas, manejo ali dos fertilizantes. Então, ele já é tecnificado, mas como que ele vai medir se aquilo que ele está implementando de manejo regenerativo está efetivamente sendo eficiente? Então, para isso é fundamental a qualidade das análises, né? Buscar laboratórios que tenham acreditação, por exemplo, da 17025, que tem toda essa rastreabilidade. Então, acho que isso é muito importante, como eu comentei, né? De ter dados que possam ser comparáveis, né? Auditáveis. E eu vejo também que o solo deve ser visto como um ativo de longo prazo, né? Medir, melhorar o carbono traz não só oportunidades, como a gente está comentando, né, de crédito de carbono, mas também, principalmente, né, a saúde do solo, melhorar a saúde do solo, a produtividade, a resiliência da cultura, né? Então, eu vejo assim, o solo
é a poupança, né? É o maior ativo financeiro que o produtor tem. Então, se ele souber investir corretamente hoje, aí sim ele vai conseguir colher bons frutos ali no futuro. Certo? E assim como você comentou, né, Tiago, o resultado final ele vai chegar aonde o produtor quer, né? Diretamente na produtividade. Ele vai ter mais ganhos, vai conseguir chegar àquela colheita que ele buscou ao longo desse período todo, né? Sem dúvida nenhuma, né? E o solo, mais uma vez, né, é o pilar para tudo isso, né? Então tem que ter um bom diagnóstico do solo, tem que entender esses parâmetros. O carbono é um parâmetro, o principal parâmetro de saúde, né, de qualidade do solo, e o importante é que o produtor tenha seja assistido, né, por laboratórios que tenha todo, sigam esses padrões internacionais, que tenha todo esse rigor de qualidade, né, para apresentar resultados que de fato o produtor possa usar isso para a tomada de decisão ou mesmo para destravar valores econômicos em projetos de carbono. Certo. Tiago, eu quero agradecer a sua presença e por compartilhar conosco, principalmente o panorama técnico e acessível sobre esse tema que é tão urgente, né? E a você que nos acompanha, obrigada pela audiência. Continue ligado no AgroLink para mais entrevistas, reportagens e análises sobre o agro brasileiro. Até a próxima.